Livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até ao 18. Amém? Está aqui no telão. Eu vou ler aqui, tá bom? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Presta bem atenção. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eis que só os que buscam a minha vida para tirarem. Eu não estou repetindo isso aqui, não? Mas está repetido aqui. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás o profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Amém. Com vossas cabeças, vamos pedir para que Deus possa direcionar a nossa mensagem desta manhã. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de estarmos na sua presença para mais uma vez trazer a palavra, Senhor, à congregação. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar com cada um de nós conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção nas tuas mãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa nos acompanhar. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é: você ouviu a voz de Deus? E eu pergunto para vocês: vocês estão ouvindo a voz de Deus? Elias era um profeta poderoso. Ele declarou que não ia chover e não choveu. E ele enfrentou Baal sozinho com 450 profetas. Ele é aquele que orou e o fogo do céu caiu. Então veja bem, Elias era uma pessoa poderosa na mão de Deus, era um vaso poderoso na mão de Deus. Mas nós vemos aqui que nós encontramos o Elias nessa situação diferente, tá? É um Elias cansado, um Elias frustrado, um Elias deprimido. Por que isso?
Porque quando ele voltou para a sua terra, ele viu que o próprio povo tinha matado 400 profetas. Ele não se conformava com aquilo. E nós sabemos que quando nós nos deparamos com situações de adversidade, ou de algo que foge ao nosso controle espiritual, nós entendemos que nós não somos tão fortes assim. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E a caverna em que Elias se encontrava naquele momento, trazendo para os nossos dias, é um lugar espiritual. Quantas vezes nós entramos na caverna? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós pensamos em parar? Quantas vezes nós achamos que esse caminho que nós estamos trilhando não vai ter mais jeito, porque nós somos cheios de medo, frustrações, e você tem uma sensação de vazio espiritual na sua alma. E você se pergunta: será que tudo isso que eu estou fazendo está valendo a pena? Será que tudo isso que eu estou fazendo, eu vou chegar em algum lugar? Eu tenho uma boa notícia para você: a caverna é o lugar onde Deus aparece para você. Amém? Amém. Quando você pensar que tudo está perdido, você vai ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. No livro de Hebreus 3, se não me engano, diz assim: não endureceis o vosso coração quando ouvirem a voz do Espírito Santo. Então, se você quer realmente ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, abra o seu coração, porque Ele quer falar com você, e Ele quer que você ouça o que Ele tem para falar com você. Quando Deus questionou Elias, Ele não acusou, tá? Ele não foi atacando Elias, mas Ele fez uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ele levou Elias a se questionar. Ele levou Elias a pensar. Puxa vida, palavras minhas, tá? Eu enfrentei 450 profetas. Eu falei que não ia chover, e não choveu por 3 anos e pouco. Eu orei, o fogo do céu caiu e consumiu o altar inteiro. Venci os profetas, e de repente eu me encontro aqui nessa situação. Quantas vezes você se encontra nessa situação? Você se pergunta: a minha trajetória no Evangelho, eu abri mão das minhas coisas, abri mão de muitas coisas que eu poderia receber no mundo, e de repente eu me encontro aqui. Eu já recebi cura. Presta bem atenção. Quando você for começar a questionar a Deus, volte ao passado. Olha o tanto que Deus já fez por você. Olha o tanto que Elias foi usado por Deus. Ele foi poderoso, foi um profeta temido. Mas todos nós temos o nosso momento de fraqueza. E naquele momento, ele estava frustrado, porque quando ele voltou, ele viu que mataram 400 profetas, o próprio povo matou. Meus irmãos, eu estava conversando com alguém essa semana, com uma pessoa cristã também, e nós estávamos falando, aliás, a pessoa nem era cristã, tá, era católica. Igreja não é lugar de gente perfeita. Quem é perfeito aqui, levanta a mão. Está vendo? Quem não tem problema, levanta a mão. Está vendo? Ninguém tem problema. Maravilha, que beleza. Ninguém tem problema, né? Vou perguntar de novo. Alô, estou aqui. Quem não tem problema, levanta a mão.
Quem não tem problema, levanta a mão. Gente, eu estou no paraíso. É uma igreja perfeita para mim. Que maravilha. Quem não tem problema, levanta a mão. Então levanta a mão. Quem não tem problema, levanta a mão. Quem tem problema, levanta a mão. Gente, pregador não é. Vê se vocês estão atentos, tá? Vocês estão prestando atenção na mensagem. Presta atenção, gente. Elias, ele, com tudo aquilo que ele fez a mão do Senhor, que ele orou, o fogo do céu desceu, aquela coisa toda, ele vivenciou as maravilhas do Senhor. E no momento de perseguição, ele fraquejou. No momento em que ele precisava mais do Senhor, ele fraquejou. Porque é muito fácil, se você tem um bom emprego, se você tem uma boa casa, se você tem um bom salário, se você tem saúde, se você vê Deus curando, vê Deus trabalhando na sua vida, é muito fácil. Você fica sorrindo assim o tempo todo, ó. Agora, quando a adversidade bate na sua casa, na sua porta, quando a frustração chega até você, você tende a entrar em depressão, você tende a se esconder, você tende a se retirar e até questionar a Deus: por que eu estou indo naquele lugar se na minha vida nada dá certo? E Elias estava com aquela sensação. Por isso ele entrou em depressão, tá? Ele pediu a morte. A depressão profunda, a pessoa tem vontade de se suicidar. E às vezes você se afasta de todo mundo, você não quer mais conversar com ninguém, você quer ficar solitário. Por quê, irmãos? Porque você tem uma sensação de inutilidade. Você se sente um inútil. Quando isso acontece na vida da gente, nós esquecemos de tudo aquilo que nós vivenciamos na presença do Senhor. Você foi um vaso, eu fui um vaso, nós fomos um vaso no passado. E hoje, por causa de perseguição, por causa de frustração, nós nos afastamos, nós entramos em depressão. Mas quando você entra na caverna, é ali que você vai ouvir a voz de Deus. Amém? A caverna é um lugar de reflexão, não é um lugar para você se esconder, é um lugar de restauração, não é um lugar de lamentação, é um lugar onde Deus vai restaurar você. Mas para isso acontecer, você precisa estar atento à voz de Deus. O que Deus falou para Elias? Sai da caverna, que eu vou falar com você. E aí, veio um vento fortíssimo, ou um vento muito forte. Não era a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus fale conosco do jeito que nós queremos. Você lembra da passagem do, como é que chama? Que teve que de Naamã, que teve que descer 7 vezes naquele rio fedorento. Ele queria que o profeta chegasse até ele, estendesse a mão e clamasse a Deus. Como ele era uma pessoa de posse, ele ia ser curado na frente de todo mundo. Para isso acontecer, ele teve que se humilhar. Amém? Ele teve que descer. E outra coisa, ele teve que ouvir a voz daqueles que estavam ao seu redor. Às vezes você não quer ouvir a voz de Deus, porque você não está entendendo, mas Deus sempre coloca alguém para falar com você. Às vezes você está no trabalho, você está no ônibus, você está na faculdade, qualquer lugar, está na rua. Ou alguém fala com você, ou você ouve algo que você entende
que foi Deus que falou com você. A pergunta é: você está atento a ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Ou você vai ficar no seu momento de depressão? Você vai ficar no seu momento de decepção? Olha, eu estava conversando com a pessoa, era isso. Eu fui para a igreja, eu achava que na igreja era um lugar de bênção. Eu achava que no lugar, na igreja eu ia ser bem recebido. Eu achava que na igreja eu ia receber muitas coisas, ia ter muitas pessoas perfeitas. Não. A igreja é um lugar onde nós estamos em busca do aperfeiçoamento na nossa fé. Nós estamos num processo de uma evolução da nossa fé. Nós atingiremos a perfeição quando nós estivermos na glória. Amém? Enquanto isso não acontecer, nós estaremos sujeitos às tentações, à imoralidade, ao pecado, às frustrações. Você espera das pessoas algo que as pessoas não vão te dar. Você espera do seu líder algo que o seu líder não vai te dar. Somente Jesus vai te fazer uma pessoa completa. Amém? E quando Deus questionou Elias, e ele saiu da caverna, aí veio um vento forte, não era Deus. Veio um terremoto, também não era Deus. Veio o fogo, também não era Deus. Foi como eu falei para vocês, às vezes nós esperamos Deus falar com a gente através de algo muito grande, de algo explosivo, mas Deus vai nos surpreender, porque Ele vai falar conosco de uma forma que nós jamais vamos esperar. Irmãos, Elias esperava o extraordinário de Deus, mas Deus não queria isso dele, tá? Deus queria trabalhar o íntimo de Elias, tá? Deus queria fazer com que o Elias refletisse sobre as coisas que ele passou e que ele está passando naquele momento. E às vezes, irmãos, nós queremos que Deus fale conosco com sinais grandes, e não é. Às vezes você quer que Deus use um profeta, às vezes você quer que Deus fale em sonho, às vezes você quer que você tenha uma experiência espetacular, ou uma experiência arrebatadora, ou algo sobrenatural precisa acontecer para você entender que Deus está falando com você. Mas você não entendeu uma coisa, irmãos: a voz de Deus, ela é suave. Amém? Amém. Como diz o texto, a voz de Deus, ela é delicada. Ela não chega como um trovão no nosso coração. Tem momentos que realmente precisa ser um trovão para ele tomar aquele chacoalhão, né? Acorda! Está dormindo? Mas, no geral, é bem tranquila, mas às vezes vem tão suave que nós deixamos passar batido. Nós deixamos, nós nem percebemos que Deus está falando ao nosso redor, porque nós estamos entretidos na nossa dependência, na nossa fraqueza, nós estamos frustrados, tá? Porque algo não saiu como nós queríamos. Irmãos, o vento, ele balança, o terremoto, ele assusta, o fogo impressiona, mas a voz de Deus transforma. Amém? A voz de Deus transforma. E a pergunta que eu tenho para você é: você está ouvindo a voz de Deus esta manhã? Ou não era isso que você queria ouvir? Foi o que eu falei, Deus nem sempre fala aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Irmãos, depois que o Elias ouviu a voz de Deus, que foi suave, né? Três coisas, tá? Que Deus falou para ele. Primeiro, ele tinha uma missão. Aliás, ele tinha uma direção. E qual é essa direção? Volta para o caminho de onde vieste.
há caminhos que precisam ser retomados na presença de Deus. Então ele tinha que voltar. Então Deus deu uma direção para ele. Segundo, ele tinha uma missão. E qual era a missão que ele tinha? Ungir Israel, e a Jeú e a Eliseu. Tá? Você tem muita coisa para fazer ainda pelo Evangelho, para você desistir. Então volta de onde você saiu, porque Deus tem algo espetacular para fazer através das suas mãos. Glória a Deus. Através da sua voz. Se você canta, continue cantando. Se você prega, continue pregando. Se você ora, continue orando. Mas não deixa a depressão tomar conta do seu coração. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. E outra. 3. A consolação. Às vezes você pergunta assim: Senhor, eu estou na igreja, naquele lugar, no meio do povo de Deus, não importa o lugar, mas eu só vejo pessoas que não me agradam, só vejo pessoas que têm problema, só vejo pessoas que não falam comigo, só vejo pessoas que me perseguem, eu só vejo pessoas que zombam de mim, que querem puxar o meu tapete, que querem me prejudicar. Quando Deus falou com Elias, Deus falou: tem 7.000 ainda que não se dobraram para Baal. Tem 7.000 ainda que não se dobraram. Então Elias tinha uma missão, e essa missão era voltar para que ele pudesse completar a obra de Deus, para que ele pudesse finalizar. Isso foi uma consolação, porque Deus mostrou para Elias que ele tinha um propósito, não só da vida do Elias, mas como no meio do povo de Israel. Então eu falo para você, meu amigo, nem tudo está perdido. Amém? Amém? Nem tudo está perdido. Quando Deus fala para você se acalmar, é para te curar, para te aliviar e para te enviar. Amém? Amém. Acalma o seu coração. Não deixe a frustração tomar conta de você, porque, meus irmãos, esse é o momento que Deus está falando ao seu coração, e a caverna não é o seu destino. A caverna, ela é temporária, tá? Talvez o seu processo seja medo, desânimo, depressão, dúvida, solidão, mas o que eu tenho para te dizer é: não vai morrer na caverna, a voz de Deus vai te tirar dela. Amém? E se você parar para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje diferente do que você entrou, de uma forma bem diferente do jeito que você entrou. Eu vou pedir, por favor, para Sileide, fala para Sileide. Fazer um favor para mim? Entrega isso para o pessoal aí. Não abre, tá, gente? Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa continuar falando ao coração de cada um de nós, tá?